Você sabe quanto açúcar consome diariamente? E eu não estou falando apenas daquele açúcar que fica exposto na mesa, o do cafezinho, mas aquele que está escondido nos alimentos industrializados. O açúcar que é apresentado nos rótulos com outros nomes, como glicose, maltodextrina, sacarose, xarope de milho. A Organização Mundial da Saúde sugere o consumo de apenas 50 gramas ou equivalente a 10% do total de calorias ingeridas no dia. Mas o brasileiro não tem feito o dever de casa. Mais de 20% consomem doce em 5 ou mais dias da semana. Quem nos ajuda a decifrar esse assunto é o advogado de Direito da Saúde, Ricardo Mendonça, e a mestre em Nutrição Humana, Caroline Romeiro. Obrigado pela presença de ambos aqui na TV Justiça. Caroline, o Brasil é o quarto maior consumidor de açúcar no mundo. O que deve isso? A questão é fisiológica, é cultural, é histórica? Por que consumimos tanto, além de ser bom? Bom no sentido de gostoso, desculpe. Realmente a gente tem o paladar, né, assim, mais propício para o sabor doce, pela disposição e quantidade de papilas gustativas que a gente tem para sabor doce. Então, tanto é que a aceitação de crianças pequenas pelo sabor doce acontece com muita facilidade, em detrimento de outros alimentos. Então, tem um papel fisiológico, tem uma questão fisiológica também. Você citou muito bem, tem um aspecto cultural da introdução do açúcar precocemente na nossa alimentação, o que acaba ajudando a saturar, né, essas papilas. Então a gente... Quer dizer, cada vez precisa de mais. Cada vez precisa de mais. E a outra questão, que é esse açúcar embutido nos alimentos industrializados, os ultraprocessados. Então a gente tem esse açúcar que, como você colocou, é um açúcar que está escondido, porque ele vem às vezes citado na lista de ingredientes com outros nomes. Em cima dessa informação, queria até convidar vocês a assistirem um trecho do documentário americano Feed Up, que discute a questão dos açúcares escondidos, presentes até em molhos prontos. Acompanhe. The epidemic here is worse than previously estimated, much worse. The message has been pushed on us. It's your fault you're fat. Shouldn't be so hard to get them to run around and play, right? They have voracious appetites and they don't exercise enough. It's about how active our kids are. Forget about it. There are 600,000 food items in America. 80% of them have added sugar. Your brain lights up with sugar just like it does with cocaine or heroin. You're going to become an addict. You end up with one of the great public health epidemics of our time. This is the first generation of American children expected to lead shorter lives than their parents. I am 12 years old and my doctors have said that I am a statistic. We're blaming willpower, and it's a crime. Over 95% of all Americans will be overweight or obese in 2 decades. We're toast as a country. The sugar industry is extraordinarily powerful. They're in business to make money, not to keep America healthy. What if our whole approach to this epidemic has been dead wrong? The government is subsidizing the obesity epidemic. We've placed private profit ahead of public health. Systematic political failure. By 2050, 1 out of every 3 Americans will have diabetes. Those diseases are being driven by sugar. This is the fundamental problem nobody's talking about in society. If a foreign nation were doing that to our children, we would defend our families. Years from now, we're going to say, I can't believe we let them get away with that. We have to change the diet of America. It's all preventable. Os números são assustadores, né? 80% do alimento produzido contém açúcares escondidos, 95% da população estará com sobrepeso em 2 décadas. Nós temos uma legislação aqui no Brasil que nos defenda da situação, trazendo esse exemplo aí dos norte-americanos? Inicialmente, nós não temos uma legislação específica que venha a tratar do excesso de açúcar nos alimentos. O que nós temos especificamente são leis de diretrizes da saúde que venham a contemplar a necessidade, dentre outros fatores, de fornecer à população alimentos mais saudáveis. São as diretrizes do SUS, do Sistema Único de Saúde. Mesmo porque essa ingestão desenfreada, inevitavelmente, irá desencadear onde?
no Sistema Único de Saúde, no tratamento de hipertensões, de diabetes, no fornecimento de medicamentos. E isso preocupa muito, sobretudo numa realidade que nós temos hoje de diversas pessoas saindo de um sistema de saúde suplementar e sobrecarregando mais ainda o Sistema Único de Saúde em face do desenfreado descredenciamento desses usuários em face do alto custo hoje que o plano de saúde ele contempla. Dados obtidos junto à Anvisa, dá-se conta de que no ano de 2015, o Sistema Único de Saúde gastou mais de 100 bilhões de reais ao tratamento de doenças que nós poderíamos o quê? Tratar na fonte, tratar em saúde pública básica, familiar, que um dos fatores primitivos seria uma modificação de uma alimentação mais saudável. Eu acho que nós teríamos um impacto muito significativo trabalhando em cima da alimentação e tirando esse ônus da saúde pública. Agora, essas informações estão disponíveis para o povo brasileiro através dos rótulos? Como é que nós exigimos a colocação desses açúcares nos alimentos industrializados? Nós temos uma legislação onde estabelece a rotulação dos alimentos. A quantidade de produtos que devem ser descritos por lotes, a validade, nos descreve questões muito específicas do alimento em geral, que deve ser colocado nos rótulos de acordo com em ordem decrescente de quantidade, o valor de consumo diário através de volume. Entretanto, nada que venha que venha dizer que venha inibir o consumo de produtos com excesso de açúcar ou que venha incentivar, assim como nós temos com produtos à base de lactose, à base de glúten, com açúcar ainda nós não temos, infelizmente. Agora, para a grande maioria da população, quase a sua totalidade, essas informações não ajudam muito, né? A gente tem uma dificuldade da população em ler e entender o que está escrito no rótulo, né? Então, a rotulagem nutricional obrigatória, ela acontece desde 2001, 2002, e onde tem aquela tabelinha nutricional, quando tem espaço, quando não tem, tem que ter uma lista, né, com a quantidade por porção de alimento, de caloria, carboidratos no geral. Não é obrigatório que a indústria discrimine desses carboidratos o que é açúcar. E quando a gente fala em açúcar, a gente considera açúcares os carboidratos simples, que tem uma estrutura pequena de di ou monossacarídeo, ou seja, que tem uma digestão e absorção muito rápida. Já ajudaria muito se esses fossem discriminados? Já ajudaria, sim. Agora, eu acho que talvez esse seja um momento, né, de discussão para a gente repensar a forma de apresentar essas informações no rótulo. Porque isso, para um profissional da minha área, um especialista, ele identifica facilmente isso. Se não está na tabela, eu consigo identificar na lista de ingredientes se tem açúcar ou não. Agora, a população no geral, o leigo, ele tem dificuldade em identificar. Então, talvez discutir a forma de apresentar essas informações no rótulo. Né? Então, de repente, a Anvisa ter uma nova chamada pública para conseguir pensar a forma de apresentação dessas informações, trazer um alerta em relação ao consumo de açúcar, desse açúcar que está embutido nos industrializados. Então, é importante ter essa informação acessível, disponível, de fácil entendimento para a população, porque assim a gente empodera o cidadão e ele consegue escolher o que ele quer ou não quer comer. Porque da forma como a gente tem essas informações hoje, as pessoas não conseguem fazer esse tipo de escolha. Uma mudança simples, recente e importante como essa, por exemplo, nós tivemos com a bula dos remédios, né? É muito complicado, eu lia a bula, não entendia nada. E hoje existe essa obrigatoriedade de trazer de uma forma mais simples, mais detalhada, para que a pessoa possa se guiar por aquela bula, senão ela não faz muito sentido. Não deveria ter, na nossa legislação também, essa orientação para que o rótulo atendesse a população? Eu acho que a questão é levar a informação, como a doutora Carolina falou, acerca dessa efetividade do cidadão.
Quando nós observamos ainda que escolas públicas têm implementado, os municípios têm implementado legislações para uma alimentação mais saudável, eu acho que devemos ir além, devemos começar a orientar as nossas crianças acerca de produtos que sejam mais saudáveis e que os municípios ou até mesmo o Poder Público Federal, o nosso Congresso, venham implementar legislações mais específicas. Eu acho que se nós tivermos informação com educação, nós vamos conseguir uma população mais saudável e vamos ter impacto em outros setores da saúde, como o SUS. Brasília, por exemplo, possui uma lei distrital de 2013 com essa informação de melhorar os alimentos servidos nas cantinas das escolas. Essa modificação foi significativa, no seu entender? A gente ainda tem pouco tempo, né, assim, dessa implementação. Mas já é uma ação válida, interessante, porque a gente agora não pode mais oferecer determinados alimentos, então refrigerantes, nas escolas, o que é muito bom, porque é um ambiente onde as crianças às vezes passam a maior parte do tempo delas, então oferecer alimentos mais saudáveis nesse ambiente é fundamental. Mas essa questão da informação associada à educação, especialmente para o público infantil, é importante sim, a gente casar isso. Então, além de ter a cantina saudável, ensinar as crianças, né? Falar para as crianças sobre as propriedades dos alimentos para que elas tenham melhor esse entendimento, até porque o nosso público infantil a gente está com as taxas de obesidade infantil crescentes, é alarmante, é preocupante, porque serão os adolescentes e adultos do futuro que vão sobrecarregar o Sistema Único de Saúde e é o alvo da indústria de alimentos. Nós vimos no início do programa, naquele documentário, uma comparação, mostrava uma foto do efeito no cérebro da utilização de açúcar e cocaína. Tem algum exagero naquilo ali? Aquele é uma imagem de um estudo que foi realizado com um modelo animal, né? Mas a gente acredita que essa estimulação ela acontece para os humanos, mas aquele estudo ele foi realizado no modelo animal, então em camundongos. E o interessante é que os animais eles podiam escolher entre água com cocaína e água com açúcar. E aí muitos escolhiam água com açúcar e a região cerebral estimulada foi a mesma. Bom, nós estamos aqui falando do açúcar como um grande vilão. Depois gostaria de saber da senhora a importância do açúcar para o organismo. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já com o programa Fórum. Voltamos com a nossa conversa sobre o crescimento da ingestão de açúcar e as consequências desse hábito. O açúcar, no final da história, é um grande vilão? Na verdade, o açúcar ele é primordial para o nosso metabolismo celular. As nossas células têm uma preferência por metabolizar açúcar e isso gera energia para as nossas células. Então, na verdade, o açúcar, né, a glicose, frutose, enfim, a sacarose, o amido... Não precisa ser um industrializado. Não, então, o açúcar natural dos alimentos, ele é muito bem-vindo e ele deve ser consumido porque é a fonte preferencial de energia para as nossas células. A questão toda está no excesso do consumo. Então, o consumo excessivo do açúcar é que traz malefícios para a nossa saúde. Mas, de forma alguma, o açúcar é um vilão da forma natural presente nos alimentos. Mas o que já está sendo ingerido nas frutas, nos legumes, por exemplo, já seria o suficiente? Exatamente, suficiente. Quando essas informações da quantidade de açúcares presentes no rótulo não estão bem especificadas, quando existe alguma desinformação, por exemplo, qual é a sanção que existe prevista? Nós temos primordialmente o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o produto ele deve ter informações claras e precisas da sua composição, correto? Por exemplo, nós não podemos, de acordo com a legislação específica, termos produtos alimentares que venha a dispor
que ele seria bom para evitar determinada doença ou para conseguir um determinado objetivo, porque às vezes você induz o consumidor a um consumo correto. Isso aí nós denominamos de fato do produto, defeito do produto. Isso se encontra no Código de Defesa do Consumidor. E por estar em desacordo com essa legislação, a empresa está sujeita a multas, sanções, retiradas do produto do mercado e posteriormente, caso venha a ser comprovado que esse erro de informação causou algum tipo de dano ao consumidor, aí nós podemos ter ações individuais ou até mesmo através dos órgãos de controle com ações coletivas impondo sanções às empresas. Essa é uma situação muito comum, produtos venderem a sua marca como sendo produtos saudáveis, sem adição disso ou daquilo, zero, não sei, e na verdade terem outros produtos adicionados ali que não fazem bem à saúde? Isso é comum. Os produtos ultraprocessados, né? Então a gente tem hoje uma classificação de alimentos em nível de processamento. Os alimentos in natura, minimamente processados, que são os mais saudáveis. Os processados, que ainda assim a gente conseguiria ter uma produção caseira deles. E os ultraprocessados, que apenas a indústria de alimentos é capaz de fazer. Por quê? Porque nos pode dar alguns exemplos? Olha, a gente tem até às vezes casos de pão de forma, que está lá na prateleira do supermercado. Às vezes tem até pão integral, que as pessoas pensam, nossa, que saudável. Mas quando a gente olha a lista de ingredientes, a gente percebe que eu tenho um pão que tem 20 ingredientes na sua lista. Dos 20, de fato, para você fazer um pão, você precisaria de 5. Os outros 15 ingredientes estão ali para realçar sabor, aumentar o tempo de prateleira do produto. Então, esses aditivos químicos que estão presentes nesses alimentos industrializados ultraprocessados, eles geram um malefício quando em excesso também para o nosso organismo. Então, por mais que tenha lá uma alegação que é zero açúcar ou é rico em alguma coisa, que são alegações que dependendo da alegação, é permitido pela legislação, né, da Anvisa, mas isso não diminui o fato de ter esses aditivos químicos no produto, né? Então, a gente tem uma informação, se vende algo que parece ser saudável, mas que, no fundo, não é. Existe uma preocupação grande com as crianças, consumo de açúcar com as crianças. Criança não gasta mais energia e, portanto, está menos exposta a esse superconsumo de açúcar? Olha, a gente gostaria que as nossas crianças estivessem gastando mais energia, né? Porém, elas estão mais dentro de casa, assistindo mais televisão, maior o tempo na frente do computador, jogando videogame. Esses são dados que a gente tem, né, em estudos populacionais que mostram que os nossos adultos e as nossas crianças estão mais sedentários. Então, se a gente não tem mais esse gasto, as crianças não saem mais para brincar, fica difícil permitir um pouco mais esse consumo de açúcar, né? E exatamente por isso, porque as nossas crianças não estão gastando tanta energia como se espera. E há uma orientação, não sei se é uma legislação específica sobre o caso, de que não tenha uma publicidade voltada para a criança nessa parte da alimentação. Às vezes tem uma questão que se combate alegando que é uma venda casada, mas é utilizar brinquedos para as crianças a procurarem um determinado tipo de alimento. Como é que nós estamos olhando esse caso? Em questões específicas de venda casada, o próprio Código de Defesa do Consumidor ele já proíbe isso. Nós não é permitido, sobretudo com o intuito de induzir crianças. Acerca de outras legislações esparsas, nós precisamos ainda que o legislativo ele traga novas opções. O que nós temos, por vezes, é o Ministério da Saúde que veta alguns tipos de propaganda que venha a induzir uma falsa percepção de que o determinado alimento ele seja saudável ou não. Quando o adoçante chegou, indisponível para toda a população, a gente pensava assim, bom, resolvido o problema, não precisamos mais sofrer com açúcar, está aí o adoçante. Verdade?
Não, não é verdade. Esse consumo excessivo de açúcar, especialmente por conta do aumento do diabetes tipo 2, né? A gente teve os adoçantes como uma alternativa. Então, os edulcorantes, que quando associados formam os adoçantes de mesa, e aí seria a alternativa para não se consumir o açúcar. A questão é que nós temos receptores nas nossas células, inclusive no pâncreas, receptores de sabor doce. Então, inclusive, alguns adoçantes, eles conseguem fazer com que estimular a nossa produção e liberação de insulina, que para o caso de um paciente que tem diabetes tipo 2, isso não é interessante. A Anvisa, ela coloca a recomendação por quilo de peso. Então, quantos miligramas daquele edulcorante pode ser usado para cada quilo de peso corporal do indivíduo. Para os adoçantes de mesa, a gente até conseguiria recomendar quantas gotinhas você deveria usar do adoçante. Mas quando a gente extrapola mais uma vez para os produtos industrializados, que fazem associação de edulcorantes, às vezes em alimentos que nem são lights ou diets, mas fazem para estimular o sabor doce do alimento, então a gente já perde esse controle, porque ali a gente não tem essa especificação de quanto do edulcorante tem no produto. E tem um outro fator, que aí eu acho que é comportamental. Se eu troco o açúcar pelo adoçante e uso muito adoçante, eu não estou modificando o meu paladar. Então, quando a gente fala em educação nutricional, a gente preza para que as pessoas aprendam a perceber o sabor natural dos alimentos. E quando eu troco simplesmente o açúcar pelo adoçante, eu não passo por essa etapa. Então, não é interessante, não foi uma troca milagrosa e vantajosa para a gente. A senhora faz esse exercício, tirar o açúcar do café para descobrir o sabor? Café já consigo tomar amargo há um bom tempo. Eu vi um especialista dizendo que coisa de 2 semanas você já modifica bastante, já cai significativamente a necessidade da utilização de muito açúcar. É mesmo esse tempo? Em média de 14 a 21 dias. O que é interessante? Eu acho que mudanças muito radicais também a gente não precisa fazer, mas a gente pode fazer uma mudança que seja gradativa, paulatina, para que ninguém sofra com uma mudança muito brusca. Então você vai reduzindo aos pouquinhos a adição do açúcar no suco, no café, até você conseguir sentir o sabor real dos alimentos, que as pessoas hoje elas não conhecem o sabor dos alimentos. Elas conhecem o sabor hiperestimulado dos adoçantes, do açúcar. A indústria ela produz produtos alimentícios que são hiperpalatáveis, com excesso de açúcar, excesso de gordura e excesso de sódio. Isso já é algo descrito, provado, e é para poder estimular e fazer com que você queira sempre mais daquele produto. Não, você conseguir tirar da lancheira do filho salgadinho e colocar uma fruta é uma briga gigante, né? Mas a gente pode complementar, pode colocar fruta, pode colocar um pãozinho com queijo, pode colocar um suco natural, né? Então a gente tem alternativas. Não pode existir. O senhor falava que a legislação até lhe agrada, o problema na fiscalização. Quem é o responsável? É a Anvisa, nesse caso? A Anvisa, PROCON, todos os órgãos de fiscalização, PROCON aqui no caso distrital, PROCON estadual, nas demais unidades ou municipais, são responsáveis pela fiscalização. A Anvisa também. Doutor Ricardo, precisa ser provocado ou existe uma fiscalização sempre? Não precisa ser provocada, é obrigação institucional dos PROCONs essa fiscalização. Então, o partido pode haver denúncias, mas trata-se de uma atribuição específica do órgão. Fato interessante que a doutora mencionou é a questão da diminuição de sódio. Relacionada a esse tipo de produto, nós temos legislação específica para que seja reduzido gradualmente. Falta para os açúcares a mesma legislação. E quais seriam as doenças que nós poderíamos evitar com essa diminuição do açúcar? Obesidade. Que já puxa uma série de outras. E aí puxa as outras doenças crônicas. Então a gente tem diabetes, a gente tem diversos tipos de cânceres associados ao consumo de açúcar elevado, cáries dentárias,
né? Então, doenças cardiovasculares, então todas essas doenças crônicas não transmissíveis associadas à obesidade, ao excesso de peso, são doenças que, com uma mudança do comportamento alimentar, a gente conseguiria reduzir essa prevalência tão alta que a gente tem hoje no nosso país. Existe um mundo melhor aí com menos açúcar? Existe, é possível. E que vai desencadear, nós falamos do sistema público de saúde, que aumenta o gasto em razão dessas doenças e as comorbidades relacionadas. Muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no programa Fórum. O nosso programa vai ficando por aqui. Nós conversamos sobre o crescente consumo de açúcar no Brasil e no mundo. Falamos sobre as consequências desse hábito e como está a legislação que regula o setor. Aqui no estúdio nós recebemos o advogado de Direito de Saúde, Ricardo Mendonça, e a mestra em Nutrição Humana, Caroline Romeiro. Se você quiser acompanhar esta e outras entrevistas, é só acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.